investimento gigantesco de 1 trilhão, a Marinha dos Estados Unidos planeja fortalecer e modernizar sua frota, mantendo a supremacia global em um plano ambicioso. A Marinha dos Estados Unidos planeja um investimento massivo de 1 trilhão nos próximos 30 anos para modernizar e expandir sua frota. O objetivo principal é manter a superioridade naval diante do avanço da China e de outras potências emergentes, segundo o relatório do Escritório de Orçamento do Congresso. O crescimento acelerado das forças navais chinesas e russas representa um desafio estratégico, exigindo uma resposta à altura para garantir a defesa dos interesses americanos em águas internacionais. A competição entre a Marinha dos Estados Unidos e a indústria naval da China já é vista como uma nova corrida das frotas e promete influenciar a geopolítica global nas próximas décadas. Atualmente, a China possui cerca de 234 navios de guerra, incluindo 50 fragatas e 50 destroyers, além de 3 porta-aviões em diferentes estágios de operação. Além disso, a poderosa guarda costeira chinesa expandiu sua presença para além do Mar do Sul da China, chegando ao Mediterrâneo e ao Caribe. Embora a China esteja aumentando seu número de embarcações, simulações de guerra indicam que em um confronto direto perderia mais navios do que os Estados Unidos, aumentando a capacidade chinesa de substituir rapidamente. Essas perdas preocupam estrategistas militares americanos, enquanto isso a Marinha dos Estados Unidos mantém 11 porta-aviões de propulsão nuclear, mas enfrenta dificuldades para acompanhar o ritmo de expansão chinês, tornando necessário um gigantesco investimento planejado. O relatório do CBL analisou o plano naval para 2025, apresentado durante o governo Biden, que busca redistribuir o poder de fogo da frota americana. Isso exige um aumento de 46% no orçamento anual de construção naval, totalizando cerca de 40 bilhões por ano. O investimento não se limita apenas à compra de novos navios, mas inclui também despesas e manutenção da frota, novas aeronaves, armamentos e financiamento do Corpo de Forças Navais dos Estados Unidos. O orçamento total da Marinha dos Estados Unidos deve crescer dos atuais 255 bilhões para 340 bilhões até 2054. O objetivo é ampliar o número de navios de combate de 295 em 2025 para 390 até 2054. No entanto, antes dessa expansão, a frota passará por uma redução temporária, chegando a 283 embarcações em 2027, devido à aposentadoria de navios mais antigos. A estratégia prevê a aquisição de 364 novos navios de combate, suporte logístico, incluindo embarcações menores e mais modernas. Durante os primeiros 10 anos de implementação, a frota sofrerá uma leve queda em seu poder de fogo, que será compensada conforme os novos modelos entrarem em operação. Apesar do plano ambicioso, a indústria naval dos Estados Unidos enfrenta desafios significativos. Um dos principais problemas é a falta de mão de obra qualificada, além das frequentes mudanças às prioridades de defesa, os atrasos nos projetos, segundo Eric Labs, especialista do CBL. O setor naval americano está em uma das piores condições das últimas 2 décadas e meia. Outro ponto crítico é a capacidade limitada dos Estados Unidos americanos, que precisarão aumentar significativamente sua produção para atender a demanda da Marinha dos Estados Unidos. A construção de submarinos nucleares é essencial para operações estratégicas, sua ação terá de ser acelerada. Caso os Estados Unidos não consigam impulsionar sua produção, a China pode continuar ampliando sua vantagem numérica, colocando a supremacia americana em risco. Marinha dos Estados Unidos investe pesado na modernização do MiG Trident 2D5 LE2. Lockheed Martin recebe contrato bilionário para reforçar a defesa estratégica até 2084. A Marinha dos Estados Unidos reforça sua capacidade estratégica ao conceder a Lockheed Martin o contrato de 383 milhões. Esse investimento tem como objetivo aprimorar o sistema de armas Trident 2D5. É essencial para a dissuasão nuclear marítima. A empresa será responsável pelo desenvolvimento da nova versão do míssil denominada Trident 2D5 Live Extension 2, que equipará os submarinos balísticos da classe Columbia até 2084. Jeremy Munro, vice-presidente de mísseis balísticos para as frotas da Lockheed Martin, destacou a importância dessa modernização. A segunda extensão de vida útil do Trident D5 permitirá que os Estados Unidos e a Inglaterra, por meio do acordo de venda Polaris, mantenham sua credibilidade na dissuasão de ameaças emergentes. O Trident 2D5 é reconhecido como um dos mísseis balísticos mais avançados do mundo. Atualmente, ele equipa os submarinos da classe Ohio dos Estados Unidos e da classe Vanguard da Inglaterra. Com essa modernização, o programa de mísseis balísticos para frotas da Lockheed Martin fortalece a defesa estratégica americana e aliada. Em 2024, a empresa celebra 70 anos de suporte à Marinha dos Estados Unidos, consolidando seu compromisso com a inovação tecnológica e a excelência operacional.
A modernização do Trident 2D5 reforça a capacidade da Marinha dos Estados Unidos de manter uma postura dissuasória eficaz, alinhando-se às mais recentes inovações em tecnologia digital e infraestrutura militar de ponta. A Luca Remate investe no futuro de defesa com a construção de uma nova instalação de 21 mil metros quadrados em Tutsville, Flórida. Essa unidade será responsável pela fabricação de componentes do míssil Trident 2D5. Essa expansão fortalecerá a presença da empresa na costa espacial da Flórida e gerará cerca de 300 empresas atualmente altamente qualificadas. J. Alex Kelly, secretário de Comércio da Flórida, ressaltou a relevância desse investimento. Sob a liderança do governador Ron DeSantis, a Flórida continua a impulsionar setores estratégicos como aeroespacial, aviação, defesa e segurança, trazendo empregos bem remunerados e consolidando o crescimento econômico. A nova instalação deverá estar totalmente operacional até 2027, garantindo a continuidade da produção do Trident 2D5 e assegurando o suporte à Marinha dos Estados Unidos pelos próximos 60 anos. A Luca Remate se destaca globalmente como uma referência em tecnologia de defesa, promovendo avanços científicos e inovações estratégicas. Suas soluções abrangem segurança de múltiplos domínios, acelerando a entrega de tecnologias revolucionárias para garantir que as forças militares estejam sempre preparadas para enfrentar desafios emergentes. Com foco na modernização e excelência, a Luca Remate afirma seu compromisso com a segurança dos Estados Unidos e seus aliados, garantindo que a defesa estratégica marítima continue evoluindo diante das novas ameaças globais. Marinha da Rússia reativa reatores nucleares do poderoso Admiral Nakhimov, o maior navio de guerra de superfície do mundo, volta ao mar com armas hipersônicas, defesa impecável. A Marinha Russa tem um passo estratégico ao reativar os 2 reatores nucleares do cruzador de batalha Admiral Nakhimov, o último remanescente da importante classe Kirov. Essa ação sinaliza que a embarcação está próxima de iniciar seus testes no mar, reforçando o poder naval da Rússia. O primeiro reator foi religado em dezembro, enquanto o segundo foi ativado em 2 de fevereiro, conforme divulgado pela agência estatal TASS. Segundo a fonte, o acionamento consecutivo dos 2 reatores do cruzador demonstra a prontidão de toda a planta nuclear da embarcação para a operação. Em todos os modos, esse cruzador de 28 mil toneladas é uma das mais poderosas embarcações de combate de superfície do mundo. Com sua propulsão nuclear, o Admiral Nakhimov alcança velocidade até 32 nós, garantindo alta mobilidade e capacidade operacional prolongada. Sua modernização envolve avanços tecnológicos em sistemas de defesa, armamentos e sensores, consolidando-se como peça-chave na estratégia naval russa. O Admiral Nakhimov é um dos 4 cruzadores de batalha da classe Kirov, construído nos anos de 1980 para a Marinha Soviética. Esses navios de guerra foram projetados para serem os mais poderosos combatentes de superfície do mundo. Atualmente, o Admiral Nakhimov encontra-se no estaleiro Sevmesh, no Mar Branco, onde passa por um ambicioso processo de modernização iniciado em 2008. O plano original previa seu retorno ativo em 2018, mas atrás na indústria naval russa prolongaram os trabalhos. Entretanto, as melhorias implementadas elevaram consideravelmente sua capacidade de combate, tornando os navios de guerra mais formidáveis da atualidade. A modernização do Admiral Nakhimov substituiu os antigos 20 mísseis antinavio P-70 Granite por 80 células de lançamento para mísseis cruzeiro mais modernos. Entre eles estão os P-800 Onyx, 3M-54T Calibre e os temidos mísseis hipersônicos Zircon, ideais para ataques contra embarcações inimigas. Para ataques terrestres, o cruzador está equipado com 3M-14T Calibre projetados para precisão de longo alcance. O sistema de defesa também foi significativamente aprimorado. O antigo S-300 deu lugar ao S-400 navalizado, distribuído em 96 células de lançamento, equivalente a 3 batalhões completos da versão terrestre. Junto a ele foram instalados sistemas de defesa de curta distância, incluindo Panzer MM, que substitui os 6 sistemas Kastan, e uma versão naval do S-350 Vitsya, que tomou o lugar dos antigos 4K-33 OSA-M. Em 2021, o CEO do escritório de projetos Severnoi, Andrei Dyashkov, afirmou que a modernização garantiu que o Admiral Nakhimov estivesse equipado com os sistemas de armamento mais avançados do mundo, tornando o mais poderoso navio de combate de superfície, com seu arsenal de 176 mísseis de longo alcance, incluindo os temidos Zircon e um sistema de propulsão nuclear. A embarcação se destaca como uma das maiores ameaças navais do mundo. Os cruzadores da classe Kirov foram concebidos quando a União Soviética possuía a segunda maior marinha de águas profundas do mundo e buscava rivalizar com os Estados Unidos no desenvolvimento de navios de guerra. Contudo, após o colapso da União Soviética, a Rússia deixou de
construir cruzadores e destroyers de grande porte para sua frota com suas embarcações modestas sendo significativamente menores que o Admiral Nakhimov. O impacto da modernização do Admiral Nakhimov na Marinha Russa será significativo, com os sérios problemas enfrentados pelo único porta-aviões russo, Admiral Kuznetsov. É provável que o cruzador assuma o papel de navio capitânia, tornando-se o centro das operações navais da Rússia. Combinando poder de fogo, propulsão nuclear e tecnologia avançada, a Admiral Nakhimov reafirma o potencial da Rússia em manter uma presença estratégica no mar, consolidando-se como uma das embarcações mais temidas dos próximos anos. O tanque Merkava de Israel pode ser resumido em apenas 4 palavras. O tanque Merkava, o principal veículo blindado de Israel, provou sua eficácia em combate com seu design exclusivo de motor frontal, blindagem pesada e Trophy Active Protection Systems, APS, projetado para capacidade de sobrevivência e versatilidade na tripulação. Ele continua sendo uma força formidável em batalha aberta. No entanto, combates recentes em casos destacar suas vulnerabilidades, particularmente em guerras urbanas, onde seu tamanho e peso o tornam suscetível a emboscadas. Embora o APS do Merkava tenha interceptado com sucesso muitas ameaças, ele não é infalível. Apesar dos desafios, o Merkava continua sendo essencial para a doutrina militar de Israel, evoluindo para enfrentar as ameaças modernas do campo de batalha, mantendo seu legado de inovação. O tanque Merkava, um dos pilares das forças blindadas de Israel, é conhecido pelo seu design único e eficaz no campo de batalha. Desenvolvido em resposta às necessidades específicas de defesa de Israel, o Merkava evoluiu por meio de diversas interações, cada uma delas aprimorando suas capacidades e abordando as lições aprendidas em conflitos anteriores. O desenvolvimento do tanque Merkava começou no início da década de 1970, liderado pelo Major-General Israel Tal. O ímpeto para a criação de um tanque nativo surgiu das experiências de Israel durante a Guerra dos 6 Dias e a subsequente Guerra do Yom Kippur. A dependência de tanques estrangeiros provou ser problemática, levando Israel a buscar um tanque de batalha principal produzindo internamente que pudesse atender às necessidades operacionais exclusivas. O primeiro modelo Merkava Mark I entrou em serviço em 1979. Ele apresentava um canhão estriado de 105 mm e um design que priorizava a proteção da tripulação. O motor do tanque foi colocado na frente, fornecendo proteção adicional de blindagem para o compartimento da tripulação localizado na parte traseira. Esse layout foi um afastamento significativo dos projetos selecionados de tanques, ressaltou a ênfase de Israel na capacidade de sobrevivência da tripulação. Ao longo dos anos, o Merkava passou por diversas atualizações, resultando em 4 variantes principais: o Merkava Mark I, Mark II, Mark III e o mais recente, Merkava Mark IV. Cada interação incorporou avanços em blindagem, poder de fogo e mobilidade, garantindo que o tanque continue sendo uma força formidável no campo de batalha. Um dos pontos fortes mais notáveis do Merkava é a sua ênfase na proteção da tripulação. O motor montado na frente atua como uma camada adicional de blindagem, protegendo a tripulação de ataques frontais. O tanque também possui blindagem composta modular avançada, que pode ser facilmente substituída se danificada. O Merkava Mark IV é equipado com um canhão de cano liso de 120 mm, capaz de disparar variedade de tipos de munições, incluindo projetos antitanque de alto explosivo e penetradores de energia cinética. Além disso, os novos Merkava 4S são equipados com Trophy Active Protection Systems, APS, que é capaz de detectar mísseis antitanque e interceptá-los antes que atinjam o tanque. Apesar de sua blindagem pesada, o Merkava mantém uma mobilidade impressionante. A variante Mark IV é movida por um motor a diesel de 1.500 cavalos de potência, permitindo que ele alcance velocidade de até 64 km por hora em estradas de 55 km por hora fora da estrada. Essa mobilidade é crucial para a rápida implantação e manobrabilidade em terrenos diversos. O design do Merkava inclui recursos que aumentam sua versatilidade em combate. Por exemplo, ele tem um compartimento traseiro que pode ser usado para transportar infantaria ou evacuar soldados feridos. Essa adaptabilidade torna o Merkava não apenas um tanque, mas um veículo multifuncional capaz de suportar
várias operações no campo de batalha. A guerra de Israel com Hamas destacou muitos dos pontos fortes do mercado, mas também demonstrou algumas de suas fraquezas. Por exemplo, sua extensa blindagem de sistemas avançados contribui para seu peso significativo impressionante, 65 toneladas. Esse peso pode limitar seu alcance operacional e torná-lo mais desafiador de transportar, especialmente em regiões com infraestrutura precária, como na faixa de Gaza. Embora o Merkava seja altamente eficaz em terrenos abertos, seu tamanho e peso pode ser desvantagem na guerra urbana. Em Gaza, houve várias instâncias em que o mercado foi vítima de agentes do Hamas que emboscaram o tanque com RPGs. Além disso, em algumas instâncias, o TOF APS falhou em detectar e interceptar projetos que se aproximavam, resultando assim na destruição do tanque. É verdade que, em muitos outros casos, os Merkavas conseguiram interceptar vários mísseis, mas a experiência de combate recente indicou que o sistema não era 100% confiável. O tanque Merkava é testamento da abordagem inovadora de Israel para a guerra blindada. Seu design exclusivo, priorizando a proteção da tripulação e a versatilidade, o tornou um recurso formidável no arsenal do exército israelense. Embora tenha algumas limitações, principalmente em termos de peso e custo, os fatores fortes do Merkava, poder de fogo, mobilidade e adaptabilidade, garante que ele continue sendo um componente essencial na guerra blindada moderna. A Força Aérea Americana está voando bombardeiros B-1B Lancer bem no quintal da China. Em uma ousada demonstração de força, a Força Aérea dos Estados Unidos e a Força Aérea das Filipinas conduziram um exercício aéreo conjunto sobre o mar da China Meridional em 4 de fevereiro, com bombardeiros B-1B e caças FA-50. O exercício sinaliza uma crescente cooperação militar em meio às agressivas reivindicações territoriais da China ao assédio às embarcações filipinas. À medida que as Filipinas aumentam os gastos com defesa e fortalecem os laços com Washington, os Estados Unidos pretendem combater a estratégia de Pequim de negação de acesso à área, com a expectativa de que o governo do presidente Trump solidifique ainda mais as alianças militares na região. Exercícios conjuntos como esses podem se tornar a base da estratégia de evolução dos Estados Unidos contra o expansionismo chinês. Em uma mensagem clara, a China, a Força Aérea dos Estados Unidos e a Força Aérea das Filipinas realizaram uma missão conjunta que combinou bombardeiros americanos com caças filipinos sobre o mar da China Meridional em 4 de fevereiro. A missão de treinamento contou com bombardeiros B-1B, Lancer e FA-50S. O exercício enviou um sinal à China de que as Filipinas não ficarão de braços cruzados assistindo a China invadir sua zona econômica exclusiva. A China conduziu ações anteriores que incluem impactos, canhões de água e bloqueios para intimidar as Filipinas em uma disputa sobre as reivindicações territoriais da China na região. A China tem uma disputa territorial com as Filipinas sobre as ilhas Spratly, Scarborough Shoal e o mar das Filipinas Ocidentais. A extensa recursos naturais nessas ilhas e recifes. A ação de terça-feira reforça os laços férreos entre os Estados Unidos e as Filipinas. Manila espera garantir que a China use força militar no mar da China Meridional sobre os territórios em questão. O exercício ocorreu sobre Scarborough Shoal, que Xi Jinping acredita pertencer ao povo chinês. Em agosto de 2024, um avião chinês lançou sinalizadores em direção ao avião filipino em um movimento provocativo que Manila acreditava ser extremamente perigoso e desnecessário. Em janeiro, um grande navio da Guarda Costeira chinesa patrulhou para intimidar barcos de pesca perto do Scarborough Shoal, a cerca de 77 milhas náuticas das Filipinas. Dois bombardeiros B-1B e 3 FA-50 voaram na missão desta semana. O B-1B é um avião de guerra pesado de longo alcance que também foi enviado para Guam recentemente. O FA-50 é um avião de guerra avançado feito na Coreia do Sul com base no jato de treinamento T-50. Os B-1BS voam de Guam e normalmente ficam baseados na base aérea de Ellsworth, em Dakota do Sul. Ele tem operado no Teatro Indo-Pacífico desde 15 de janeiro. Os bombardeiros também voaram com avião de guerra da Coreia do Sul e do Japão. Os Estados Unidos e as Filipinas realizaram um exercício conjunto de patrulha aérea e interceptação, com o objetivo de aprimorar nossa coordenação operacional, refinar nossas estratégias táticas e operacionais em conjunto e manter nosso domínio aéreo e segurança regional em um Indo-Pacífico livre e aberto, de acordo com a declaração militar dos Estados Unidos. Ambos os países têm um tratado de defesa mútua que tem décadas. A Força Aérea dos Estados Unidos afirma que trabalha com os militares filipinos para melhorar a estratégia de defesa, a arte operacional e as táticas. Ambos os países desejam manter a liberdade de manobra no mar da China Meridional, que se tornou um ponto crítico. Manila acredita que Pequim deseja intimidar e violar a soberania da nação insular. Enquanto isso, as Filipinas estão reforçando sua postura de defesa. O governo concordou com um plano de modernização militar de 35 bilhões
Os Estados Unidos apoiam a iniciativa e estão buscando fazer parceria com as Filipinas durante o mandato do presidente Donald Trump. O secretário de Estado, Marco Rubio, conversou com seu homólogo no mês passado para consolidar os laços Washington-Manilha. Esses exercícios combinados provavelmente continuarão. A aliança entre os dois países formam um braço do que chamam de grande bacia de aliados no sudoeste e nordeste da Ásia, que pode frustrar o poder da China e resistir à agressão dos militares de Xi Jinping. A China gosta de utilizar estratégias anti-acesso e negação diária contra os Estados Unidos e seus aliados. Isso significa que Pequim está usando navios, submarinos, mísseis balísticos e aviões para negar aos americanos o acesso às águas e ao espaço aéreo perto da China. Mais dois podem jogar esse jogo. Os Estados Unidos também devem negar aos chineses o acesso às áreas costeiras que pertencem aos seus aliados. Voar bombardeiros e caças para contestar as reivindicações territoriais da China, a demonstração de força que pode virar o jogo contra a China. Veja isso como uma versão americana e aliada de anti-acesso e negação diária. Isso provavelmente frustrará os chineses, pois eles percebem que tem poucos amigos na região, enquanto a América trabalha para fortalecer relacionamentos positivos com seus parceiros. Outro aspecto significativo da grande bacia dos aliados, os esforços dos Estados Unidos em anti-acesso e negação diária, que é relativamente econômico. A Força Aérea dos Estados Unidos rotaciona continuamente esquadrões de caça e bombardeiros para Guam, e eles podem voar missões sobre o mar da China meridional com poucas despesas, exceto combustível e manutenção. Essa demonstração de força visa enviar um sinal a Pequim de que os americanos e seus aliados não ficarão assustados com as chamadas táticas de zona cinzenta, ações que são ameaçadoras, mas não chegam a ser um conflito armado, como lançar sinalizadores ou enviar navios para a zona econômica exclusivas. Procure por esses exercícios combinados para continuar e os esforços na versão dos Estados Unidos de operações anti-acesso voltadas para a China para se expandir. Esta pode ser uma fórmula vencedora para a administração Trump, pois ela elaborar a estratégia de negação dos Estados Unidos no leste asiático. Trump não articulou suas opiniões sobre a situação militar na região, mas isso mudará em breve, à medida que ele tiver mais de sua equipe de segurança nacional confirmada no Departamento de Defesa e no Departamento de Estado. Os Estados Unidos e seus aliados estão cientes de que a China está fazendo e estão prontos para neutralizar isso, mas bombas B-1B Lancer pode estar voando perto da China antes que você perceba. Militares chineses podem detectar submarinos através do campo magnético, informa a mídia. Cientistas chineses desenvolveram uma nova maneira de detectar submarinos, até mesmo os mais silenciosos, usando o campo magnético que é criado pelo movimento submarino na água, informa o jornal China Morning Post. O artigo diz que a descoberta pode remodelar a guerra naval, pondo fim à era da furtividade absoluta nas águas chinesas para os submarinos estadunidenses. Os cientistas estudaram o chamado padrão de esteira Kelvin, que é um distúrbio de superfície em forma de V criado por submarinos. Essa esteira cria um campo magnético, pois os íons da água no mar, perturbados pelo movimento da embarcação, interagem com o campo geomagnético da Terra. O artigo diz que os cientistas realizaram simulações digitais descobriram que um aumento de velocidade submarina de 2,5 metros por segundo aumenta 2 vezes a intensidade do campo magnético. Uma redução de 20 metros de profundidade dobra a intensidade do campo. Submarinos mais longos criam campos magnéticos mais fracos, enquanto embarcações com casco largos aumentam. O jornal destaca que, ao contrário dos métodos tradicionais de detecção acústica, que os submarinos modernos podem enviar usando materiais de absorção de som e motores silenciosos especiais, os rastros magnéticos se preservam durante muito tempo após o submarino passar. Isso se aplica muito à situação atual no Estreito de Taiwan, que, de acordo com as declarações de autoridades chinesas, é frequentado por navios de guerra ocidentais violando as águas exclusivas da China. Alguns estrategistas dos Estados Unidos há muito tempo argumentam que os submarinos avançados, como os da classe Wolf, poderiam passar por essas águas sem ser detectados, implantando um grande número de drones para impedir que a marinha chinesa desembarque na ilha. Agora, essa suposição está em dúvida, diz o jornal. Anteriormente, o Sul China Morning Post informou que os cientistas chineses desenvolveram um radar que é colocado no fundo do mar e é capaz de detectar e rastrear aeronaves que voam em grandes altitudes, embora anteriormente essa meta fosse considerada impossível. Além disso, a publicação diz que os cientistas chineses da mesma universidade desenvolveram o primeiro drone do mundo, que é lançado de um submarino e pode navegar debaixo da água e voar.
Não há saída. Político inglês alerta que a Inglaterra está à beira da inadimplência. A Inglaterra está à beira da inadimplência e todas as formas possíveis de recompor o orçamento só complicam a situação, escreve o político britânico David Frost em um artigo no The Telegraph. Não há saída, o aumento de impostos não aumentará as receitas e o Partido Trabalhista não pode impulsionar o crescimento econômico ou cortar gastos, diz Frost. Segundo ele, o chanceler do Tesouro da Inglaterra, Raquel Revers, reforçada a negociar novamente com o Gabinete de Segurança Orçamentária no contexto da auditoria das despesas orçamentárias. Nem se passam 3 meses desde que o grande plano orçamentário do Tesouro se tornou obsoleto. O déficit orçamentário pode chegar a 20 bilhões de libras esterlinas. Aumento dos impostos levará à recessão. A redução das despesas orçamentárias não será apreciada pelos eleitores e a alteração da legislação em grande escala terá consequências previstas, explica o político. Frost também observa que o PIB per capita está caindo rapidamente devido aos altos preços dos combustíveis, à imigração descontrolada e ao choque econômico após C-19. A única opção para o Tesouro são os empréstimos, mas estes devem ser devolvidos. O aumento constante dos encargos fiscais, da dívida pública e das despesas orçamentais está a aproximar cada vez mais a economia do abismo. Sabe, Kongsberg registram novamente anos recordes em gastos com defesa europeia. A SAB e a Kongsberg deram início à temporada de lucros da indústria de defesa europeia na sexta-feira, registrando mais um ano de crescimento recorde de vendas e pedidos em 2024. Enquanto governos em todo o continente continuam a aumentar os gastos militares diante da agressão russa. A sueca SAB, fabricante do classe Gripe e do fuzil sem recuo Carl Gustaf, relatou que os pedidos saltaram 24% para 96,8 bilhões de coroas suecas no ano passado, elevando o backlog para um recorde de 187 bilhões de coroas. Os pedidos incluíram Gripens para a Hungria, sistema de radar, defesa aérea, avião e vigilância global e um pedido recorde da Polônia para o Carl Gustaf. Os pedidos de defesa e aeroespacial da Kongsberg na Noruega saltaram 44% para 54,4 bilhões de coroas norueguesas em 2024. Impulsionados pelo maior pedido de mísseis da empresa da Marinha dos Estados Unidos, uma compra holandesa de baterias de defesa aérea. O livro de pedidos em defesa e aeroespacial saltou para 101 bilhões de coroas no final de dezembro, um aumento de 54% em relação ao ano anterior. A finlandesa Pátria relatou que os pedidos saltaram 33% para 1,26 bilhões em 2024, impulsionados pela demanda pelos veículos blindados de 6 rodas da empresa, para um backlog de 2,38 bilhões até o final de dezembro. A Kongsberg possui 49,9% da empresa, com o governo finlandês possuindo o restante. Os gastos militares globais têm aumentado em um contexto de deteriorização da paz e da segurança, com os gastos em 2023 aumentando pelo nono ano para 2,44 trilhões, de acordo com os últimos dados anuais do Instituto Internacional de Pesquisa da Paz de Estocolmo. A Europa é uma das regiões com o maior aumento em gastos com defesa após a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022. Há tensões e coisas assim, o que torna este um momento extraordinariamente difícil de prever o que vai acontecer no futuro, mas vemos uma forte necessidade contínua de capacidade de defesa. Definitivamente é um mercado forte no futuro, disse o CEO da SAB, Michel Jonasson, em uma teleconferência na sexta-feira. O CEO da SAB vê os gastos com defesa na Europa aumentando, independentemente das decisões sobre a aliança da OTAN e programas europeus conjuntos. A cúpula da OTAN em junho será muito interessante para ver onde o nível de ambição será colocado quando se trata de alvos, disse Jonasson. Os membros da aliança da OTAN, incluindo os Estados Unidos, a Inglaterra e a Polônia, dizem que a meta da aliança de gastar pelo menos 2% do PIB em defesa não é suficiente. Espera-se que a cúpula estabeleça um limite mais alto. Espera-se que os gastos com defesa dos países da União Europeia atingissem um recorde de 326 bilhões em 2024, de 279 bilhões no ano anterior, informou a Agência Europeia de Defesa em dezembro. Os negócios internacionais agora respondem por 72% do backlog da SAB, 64% um ano antes, de acordo com o CFO
CFO Ana Wiskander. Na Kongsberg, o livro de pedidos de defesa aeroespacial foi reforçado por acordos com a Marinha dos Estados Unidos e a Holanda e sistemas de defesa aérea para a Lituânia. Dada a situação atual, é provável que os países da OTAN e os aliados da Noruega continuem a investir e fortalecer sua capacidade de defesa, disse Kongsberg. Há uma alta demanda pelos principais produtos da Kongsberg Defesa Aerospace, como defesa aérea, mísseis e a estação de armas. A Kongsberg disse que iniciará a construção de fábricas de mísseis nos Estados Unidos na Austrália em 2025 e se posicionará para a próxima renovação da frota de fragatas da Noruega. Sobre negócios futuros, na SAP, a empresa está negociando um contrato de Gripen com a Tailândia e tem interesse no caso da Colômbia e do Peru. De acordo com Johnson, que também mencionou Gripens adicionais para o Brasil, a empresa está fazendo campanha para vender sua aeronave de vigilância global IE na região nórdica, sul da Europa, Ásia e Oriente Médio, e também está tentando fazer com que a OTAN se interesse pelo global IE. Já que o Boeing E-3 está cada vez mais entrando em uma fase difícil em relação à disponibilidade. De acordo com o CEO, a frota de aeronaves E-3 operada pela Força Aérea dos Estados Unidos não conseguiu atingir as metas de disponibilidade em nenhum dos 11 anos até 2020, de acordo com o relatório do US Government. A Accountability Office, em novembro de 2022, a SAP tem uma equipe de mais de 100 pessoas trabalhando no futuro conceito de caça, incluindo capacidade não tripulada, que Johnson diz que espera ser o próximo passo para complementar o Gripen. Daqui para frente, a França deu início em outubro ao desenvolvimento de um drone Wingman não tripulado para o caça concorrente Rafale. É claro que com o tempo, na década de 2050, precisamos ter uma nova solução para um possível caça tripulado. Disse o CEO da SAP. Vamos voar com vários sistemas nos próximos anos que serão não tripulados para começar. Johnson disse que as margens dos negócios aeronáuticos da SAP estão sendo afetadas por atraso no início do programa de treinamento a jato T-7 Rage Hawk nos Estados Unidos, o que, segundo ele, levará mais alguns anos antes de vermos isso se recuperando. Estamos um pouco dependentes de quando a Força Aérea dos Estados Unidos contratará a Boeing para realmente começar a aumentar a produção. Disse o CEO, haverá produção em andamento, mas em nível bem baixo até que os testes sejam feitos com a Força Aérea e a Boeing obtenha os contratos.